Que você começou como afiliada, né? Você estava vendendo como afiliada. Como é que foi essa fase de afiliado? Vendeu bem? Como é que foi? Vendi bem. Vendi bem. Eu comento sobre isso, né, no meu Instagram, gente, que eu acho uma boa também trabalhar como afiliado. Porque aquilo, você vende uma coisa que você não investiu nada, né? Um produto que tá ali, você tira a sua parte. Eu acho uma ótima opção começar. E eu comecei assim, né? Aí, recentemente, você lançou seu treinamento, né? Isso. Contando toda a estratégia que você tinha como afiliado, como você ganhou dinheiro. Isso. E a minha metodologia, né, que é o MBR, que significa M de mentalizar, B de buscar e R de realizar. Então é mentalize, busque e realize. É a minha mentalidade que eu tive, tipo, quando eu comecei com o Instagram, né? De realmente mentalizar, de ter uma meta, porque, como eu falei, eu comecei muito nova, então eu não tinha preparamento de certas coisas, eu não tinha uma mentalidade que eu deveria ter para alcançar as coisas que eu almejava. Então eu comecei pensando assim, né? Mentalizar, ter realmente uma meta pra gente saber onde a gente tá indo. Porque quando a gente não tem meta, a gente não sabe pra onde a gente tá indo, a gente aceita qualquer coisa. E eu tinha sonhos, eu tinha metas, realmente. Então eu parei e pensei, tá, eu quero chegar nisso daqui. A gente mentaliza. O buscar é, o que eu preciso fazer para chegar até isso? O que eu preciso tirar do caminho? Quais são as coisas que eu tenho que deixar de fazer, as coisas que eu tenho que fazer para chegar até esse objetivo? E o realizar é realmente concretizar o sonho e... Dentro desse seu treinamento, né? Se as pessoas entrarem lá hoje, né, adquirir ele, fizer todo o passo a passo, a participar das aulas, as pessoas então conseguem ter um resultado legal? Consegue, gente. Eu digo isso com propriedade porque eu vivo isso, né? E é validado pelas pessoas que estão ao meu redor também, que foram as primeiras pessoas que tiveram contato, né, com essa metodologia, com essa ferramenta. Enfim, é o que eu falo, tudo começa com a mentalidade, né? O MBR veio pra isso. E a ferramenta também, porque muitas pessoas que me acompanham, elas têm o sonho de trabalhar com a internet, mas elas não sabem as formas que ela tem, as ferramentas que elas têm, né, em mão pra trabalhar com a internet. Então o MBR veio pra isso, pra mostrar que existem outras formas e outras possibilidades de faturar com a internet, né, que é a ferramenta. Então a gente juntou o útil ao agradável, que é a mentalidade, porque eu acredito muito nisso, que a gente primeiro tem que trabalhar aqui, né? E depois a ferramenta que é a internet, que tá aí mudando vidas, né? E provando cada vez mais que é uma ótima ferramenta para se trabalhar e, enfim. Inclusive a gente vai... Beleza, vamos por parte, que a história é um pouco longa. Então vamos começar pelo meu nome, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Giovana, gente, sou mais conhecida como Giovana Dib, número 1 da Leste, Tia G, enfim. N nomes por aí, né? O pessoal que me acompanha no Instagram já sabe. Eu tenho 19 anos, eu sou nascida e crescida aqui em São Paulo, mas eu sempre falei da Zona Leste, porque é a quebrada onde que eu cresci mesmo e sempre vivi, enfim. A minha história começou mesmo no Pantanal, quem me acompanha sabe, né? Que eu comecei no Instagram e eu estava morando no Pantanal. Eu vou falar mais ou menos assim, como eu ingressei na minha vida profissional. Seu pai, sua mãe, isso, eu vou explicar como que aconteceu todo esse vendaval, enfim. Gente, você já nasceu estruturada de vida, abre o jogo pra gente. Pode deixar, vambora. Enfim, meus pais se separaram muito cedo e eu sempre morei com a minha mãe, né? Sempre foi eu, minhas irmãs e minha mãe. Com o passar do tempo, eu sou a mais nova, né? Minhas irmãs foi tomando a vida, casaram, enfim, ficou somente eu e minha mãe. E eu sempre falei isso no meu Instagram e volto a repetir, gente, eu sempre levei uma vida muito humilde, nunca passei necessidade, graças a Deus, minha mãe sempre conseguiu dar conta, apesar de que ela sempre trabalhou de forma autônoma, né? Minha mãe nunca teve uma profissão assim, enfim, mas já fez de tudo. E aí, com meus 14 anos, as coisas começaram a apertar, veio a pandemia, enfim, só eu e minha mãe, tinha conta pra pagar, eu também tinha vontades, né, gente, jovem mesmo, eu saía, ia pra baile, às vezes eu queria comprar uma roupa, queria comprar um tênis, às vezes eu ficava meio sem jeito de pedir pra minha mãe, porque eu sabia que era só eu e ela, e as contas, mesmo grosso, ela já dava conta. Então foi quando eu comecei a almejar ter a minha independência financeira mesmo, começar a trabalhar, comecei a procurar estágio mesmo de jovem aprendiz. Meu primeiro trabalho foi na Marconi, que também é uma comunidade aqui de São Paulo muito conhecida. Eu comecei a trabalhar numa transportadora como recepcionista. Eu ganhava em torno de... acho que era R$4 por hora, negócio assim. Era pouco. Pouquíssimo. Deixa a minha assessoria confirmar, era isso, né, assessoria? Sim. 4 horas. Assessoria. R$4 por hora, gente, enfim. E aí, eu sempre fui uma jovem, assim, muito ambiciosa, sabe? Eu tinha sonhos muito grandes. E, assim, em primeira instância, o trabalho que eu tava era ótimo, né? Assim, uma menina de 14 anos ganhar R$600 por mês, pra mim, era perfeito. Não, eu conseguia... eu tava achando que eu tava estourada. Enfim, conseguia ajudar também com algumas contas, como, por exemplo, internet. Às vezes, algum mês eu, né, ajudava, enfim. Era mais, assim, pra conseguir fazer meus rolês, comprar minhas coisinhas, enfim.
Depois disso, eu comecei a almejar outras coisas, só que meu trabalho ele não me permitia, né? R$600 por mês dá pra fazer o quê? Nunca deu pra fazer quase nada. Enfim, e aí foi quando eu tava procurando outras formas de ganhar mais dinheiro. Aí foi quando eu troquei de trabalho, saí de jovem aprendiz, fui trabalhar numa loja de roupa feminina, também numa comunidade conhecida aqui em São Paulo, que é o Cangaíba, Caixa d'Água, na verdade, né? Trabalhei lá vendendo roupas, assim, não gostei muito, não Você era ficava muito... na porta da loja chamando o pessoal? Como é que Não, era? eu atendia mesmo, assim, atendimento em geral. Não é muito minha onda, né? Mas enfim, eu fazia porque eu Não tinha tinha escolha, planos. você tinha que dar um jeito de fazer alguma Exatamente, coisa, né? alguma coisa eu tinha que fazer. E era o que tinha, então a gente sempre gostei de trabalhar, foi independentemente. O que valia era ter independência financeira a qualquer custo. Enfim, aí lá eu ganhava em torno de, acho que R$1.000, 1.200, por aí. Pra mim já foi Tá um vendo? passo assim, Tá não, dobro já, exatamente. Eu fiquei em torno de 1 ano no meu antigo trabalho, né, de recepcionista, dos 14 até os 15, depois eu ingressei como vendedora e fiquei alguns meses, foi quando entrou a pandemia. Então assim, eu Aí fiquei lascou tudo. 4 meses na loja de roupa, entrou a pandemia, eu falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer da vida? E nesse meio tempo, gente, já tinha estourado uns vídeos meus na internet, mas eu não levei a Mas vídeo de quê? sério. Vídeo de quê? Assim, eu dançava, né? Eu ia pra baile de favela e eu gostava de dançar uns passinhos que tem no meu perfil aí, enfim. Bota aqui, editor, alguns passinhos pra gente Coloca ver. aí. Nossa, mancada. Mas enfim, né? A história tem que mostrar mesmo toda a trajetória. Enfim, eu comecei gravando vídeo assim, dançando, né? E aí eu postei no Facebook, foi lá que eu comecei mesmo, assim, nas redes sociais. E aí estourou, mas não levei a sério. Postava assim só por hobby mesmo, o pessoal assim da quebrada já me conhecia. Enfim, sempre gostei de tirar foto, postar minhas coisinhas, interagir com, mesmo com o pessoalzinho assim, pouco que tinha mesmo nas minhas redes sociais. E aí quando eu vi que, assim, por hobby foi começando a gerar uma visualização, e aí entrou a pandemia, foi quando eu falei, não, agora é a hora então de eu entrar de cabeça, porque eu ficava nesse impasse. Porque eu tinha minhas redes sociais, mas eu tinha medo de largar o que eu tinha nas mãos, né? E investir na internet e acabar ficando sem nada. Então eu tentava, tipo assim, controlar os dois, ter o controle dos dois, do meu trabalho, da internet e dos estudos, porque eu também estudava, né? Então, assim, minha vida era bem correria total. Entrei de cabeça na internet e comecei a fazer meus conteúdos de forma, assim, bem... Gente, bem meu jeitão mesmo. Quem me acompanha sabe, eu mudei muito, gente, até minha forma de falar de um tempo pra cá. Mas enfim, comecei a falar dos meus bailes, gravava como que era me arrumar pra ir pra um baile, aí gravava no baile, gravava dançando. A maquiagem, tudo que você fazia, você postava. Aí eu postava. E o pessoal começou a me acompanhar bastante, porque eu sempre bati muito nessa tecla de roupa, kit, sempre gostei muito, né? Então as meninas Kit, você fala o quê? Kit, assim, que roupa você vai? O kit que você vai pro baile, né? Então eu sempre gostei disso, desse meio, assim, de roupa, de kit, postar assim, enfim, outfit, essas coisas. Então eu acho que o que prendeu mesmo o público foi essa minha estética de, tipo assim, de como eu ia pro baile, a forma que eu me vestia, as minhas dancinhas, porque na época, as dancinhas era só homem que fazia. E aí eu sempre fui uma menina que eu sempre andei com muitos meninos, né? Então, toda vez que eu ia pros bailes, eu geralmente estava acompanhada com meninos. Então, pra não ficar deslocada, eu comecei a dançar também, e aí comecei a postar e deu certo. Enfim, não ganhava muito dinheiro nessa época, né? Porque eu não sabia do poder da internet, eu mal sabia que dava pra ganhar dinheiro na internet, porque eu sabia, assim, mais por cima, Mas você né? já tinha quantos seguidores já quando você começou ali? Eu tinha em torno de uns 3, 4 mil seguidores. Foi quando eu comecei, assim, a interagir mesmo com o público, porque eu tinha vergonha, né? Porque vocês sabem, gente, no começo não é todo mundo que apoia, então... Risou, a brincadeira, fala, você é doido de mexer com a internet, o que você tá fazendo? Ainda mais eu, né, gente, que eu estudava ainda, então tinha muito essa questão de ter que lidar com os meus colegas da escola, né? Então pra mim pesava muito, porque... Problemas de jovens, né, gente? Eu me importava muito o que as pessoas pensavam de mim, então pra mim o começo foi muito difícil. É normal isso, né? Não, muito normal, muito normal. Mas aí é o que eu falo, né? Se é o sonho mesmo da pessoa, se ela quer mesmo aquilo, igual se eu tivesse parado e pensado no que as pessoas iam pensar, eu não tinha ingressado na carreira, eu não estaria aqui hoje, né? Então, enfim, gente. Aí foi quando eu comecei a ingressar mesmo, fazer meus conteúdos, do meu jeitinho mesmo, um pouco tímida, né? Enfim, aí foi quando eu ingressei nos provador. Porque, assim, no meu nicho, o foco mesmo era provador, né? Você vai numa loja, pra quem não sabe o que é o provador, você vai numa loja, a loja te contrata, você faz 10 looks, né? Você coloca 10 looks e posta no seu Instagram, ganha aquele valor, às vezes até um look, enfim. Comecei assim, gente. No começo foi muito difícil, porque eu tinha um estilo
muito maloqueiro, né? Muito mandrake. Então, assim, pra se encaixar em certas lojas foi muito difícil. Só que eu não queria abrir mão daquela minha essência mesmo, porque eu sempre vim de quebrada, eu sempre quis trazer essa pegada quebrada mesmo, por mais que vocês me vejam assim hoje, gente, eu tenho essa pegada quebrada mesmo, não troco por nada. Enfim, então eu sempre quis trazer essa minha essência pra minha identidade mesmo, assim, pro meu público, então foi muito... Foda-se o que o pessoal pensa. Não tava nem aí, eu batia de porta em porta mesmo, praticamente, gente, mandava mensagem pras lojas, me dá uma oportunidade, não precisa me pagar, só pro pessoal ver que eu tava ingressando, né, no provador, quem sabe parecer futuros parceiros. Enfim, foi difícil, mas consegui, gente. Comecei a trabalhar na quantidade, tipo, fazia provador de segunda a segunda, se tivesse, eu Todo fazia. dia você ia fazer 10 vídeos. Se tivesse que fazer, eu fazia. Se tivesse que pegar metrô... Demorava muito o dia inteiro? Como é que era esse negócio de look aí? É em torno de 1h30, 2 horas. Depende da loja, né? Porque tem loja que só faz o provador, mas tem loja que te pede, às vezes, uma dancinha, te pede umas fotos mais específicas, então mas depende. Isso aí você já tinha mais ou menos quantos seguidores nessa época? Já cresceu já de seguidor? Tinha crescido de seguidor. Eu tinha em torno de uns 50 mil seguidores. Eu acho que o meu primeiro provador, gente, eu tinha em torno de 20 mil seguidores. Já. Mas olha só como eu demorei pra perceber que dava pra ganhar dinheiro, porque 20 mil seguidores tem gente aí com o marketing digital que já faz muito dinheiro, né? E eu tava parada, estagnada, gente, só com os números lá e não fazia absolutamente nada. E, enfim, o meu primeiro provador, eu acho que eu nem recebi, acho que eu trabalhei em troco de peças de roupa. Acho que eu ganhei umas 3 peças de roupa, fiz um provador de 10 looks, enfim. Aí foi quando eu ingressei mesmo, começou a chamar outras lojas, comecei a oferecer também meus trabalhos. Aí foi quando eu comecei a ganhar nome mesmo, né? Que aí juntou os meus conteúdos de baile com os meus conteúdos de provador, juntou uma coisa com a outra. Foi quando eu comecei a tomar, assim, uma visibilidade maior, assim, na região da Zona Leste, né? Que antes era só na região da Zona Leste, depois foi expandindo. E aí, beleza, eu comecei a tacar pau nos provador, fiz provador na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, enfim, fiz aonde eu pude ir, eu fui, gente. Pegava ônibus, pegava metrô, se tivesse que ir, eu ia, ganhava, acho que quando eu comecei a cobrar, eu cobrava, era R$150. E olha que absurdo, porque eu cobrava R$150. Aí, às vezes, era um provador na Zona Sul. Aí, se pegava um Uber, já acabou o dinheiro. Trabalhava de graça. Aí, pegava um ônibus, um metrô, passava praticamente o dia inteiro, porque da Zona Leste pra Zona Sul, pra quem não sabe, é em torno de 1h30, quase uma viagem. Perdi meu dia inteiro, então, assim, às vezes eu... Não sabia fazer conta? Não sabia, não tinha, assim, gente, administração nenhuma, de nada. Eu era muito nova e eu só queria, assim, realmente ter meu dinheirinho no final do mês e não precisar ter que pedir alguma coisa pra minha mãe, incomodar as minhas irmãs, né? Porque, como eu falei, sempre foi a gente, então sempre foi uma ajudando a outra. Mas eu sempre tive isso dentro de mim, de não, eu procurar a minha própria independência, eu fazer minhas coisas sozinha. Eu sempre tive na minha cabeça, assim, de trabalhar o mais cedo possível para os 18 anos eu ter a minha casa, ter o meu carro. Então, assim, aquele sonho de qualquer pessoa, né? 18 anos, carro, casa e tal, enfim. Depois disso, eu comecei a fazer umas divulgações virtuais mesmo, assim, em casa. Comecei a divulgar outros produtos, não só provador. Enfim, aí foi quando eu ingressei mesmo como digital influencer, né? Aí foi crescendo, em torno de 1 ano e meio eu bati 1 milhão, rápido. Aí né? foi top demais. Não, né? foi top demais. Foi quando, logo depois que eu bati 1 milhão, eu fechei meu primeiro contrato, que é o contrato da 23 Graus, que é uma marca de jeans, que eu já vou fazer quase 2 anos que eu tô fechado com eles, né? E depois que eu fechei com eles, gente, foi quando abriu, assim, um mar de oportunidades pra mim dentro do, assim, de ser digital influencer, né? Apareceu contratos e tal, enfim. Mas, gente, o que acontece? Ao decorrer do tempo eu fui adquirindo, né, casa, fui morar sozinha com 16, 17 anos foi quando eu saí de casa definitivamente, né, e aí não voltei mais. Aí eu morei de aluguel, numas 3 casas, fui trocando, parecendo cigano, trocando, foi... Assim, é que vai chegando assim, vai entrando mais renda, né, vai melhorando, aí a gente... Você quer coisa melhor, normal. Exatamente, a gente vai dar... Eu sempre priorizei dar um passo, assim, conforme minha perna, sabe? E aí eu fui mudando de casa, fui mudando até chegar onde eu tô hoje, junto com a internet e tal, enfim, fui fazendo umas melhoras no meu perfil também, fui mudando o meu estilo, fui tentando ser mais versátil, né, pra atingir outros públicos na realidade, mas sempre trazendo essa minha identidade mesmo de quebrada, enfim. E aí chegou num nível, gente, que eu falei, tá, eu já consegui ser digital influencer, mas ainda assim, sabe quando você vê uma barreira que, tipo assim, não tá te deixando... dar um passo a mais, sabe? Eu tinha as coisas que eu queria, mas eu pensei, eu tenho uma ferramenta na minha mão muito poderosa,
que é a ferramenta de influenciar, que é a internet, sabe? É o sonho de qualquer pessoa. O que eu posso utilizar da internet para realmente viver um dos meus maiores sonhos? Porque assim, eu já conquistei minha independência financeira, mas eu queria mais, eu queria poder agregar as pessoas em minha volta, principalmente a minha família, porque como eu disse, repito, gente, sempre trago isso para vocês, era sempre eu e minhas irmãs. Então eu queria, sabe, trazer não só pra mim, porque da minha família eu fui praticamente a única que teve a oportunidade mesmo de mudar de vida, assim, né? Então eu sempre carreguei comigo essa responsabilidade de realmente trazer resultados não só pra mim, mas também pra minha família e as pessoas que estavam me rodeando, seja amizades, enfim. Aí foi quando eu ingressei no marketing digital, que eu conheci, né, gente? E de início eu tinha muito preconceito. Não, mas aí antes de você entrar no digital, já estavam quantos mil seguidores? 1 milhão? Já tava com 1 milhão. Quantas vezes você batia de stories nessa época, mais ou menos? De store, 350, às vezes assim, 400 mil. É muitas pessoas. Muito. Que é um número muito bom. Você pegar essa quantidade de views no stories hoje no Instagram. Sim. É poucas pessoas que conseguem. Sim, live eu batia 20 mil pessoas em live. Enfim. Mas por que seu Instagram cresceu tão rápido assim? Você sabe por quê? Então, eu acho que por mais da minha identidade, assim, eu sou muito eu nas coisas, sabe? E no começo, igual eu falei, eu era sem papo na língua, eu era muito sem filtro. Então, acho que o pessoal se identificou muito, assim, com essa sinceridade. E também por conta... O meu público, no começo, era muito baile, sabe? Ah, tá. Então, o pessoal, assim, que gostava de baile, eu era só isso, assim. Eu postando os meus kits, o que eu comprava, o que eu conseguia comprar no final do mês com o meu trabalho. Aí chegava uma parceria ali, uma permuta de um tênis. Ah, gente, esse tênis eu vou usar no baile de sexta-feira. Ah, o baile de sexta-feira vai ser assim, assim, assado. Era isso. Aí o pessoal de baile que me abraçou primeiro. Mas foi seu jeito de comunicar com a audiência ali que deu isso. Que fez você crescer. Mas você postava muito reels? Tipo assim, era reels, post, stories que te fez bombar, assim, marcação, o que foi? Na época tava uma febre de lomotif, que é um vídeo que você coloca várias fotos e vídeos seus e vai passando com a música. É igual os reels que tem hoje em dia, né? Mas antigamente era lomotif que falava. Então eu comecei a fazer esses lomotifs com momentos meus no baile. Então, às vezes, algumas fotos minhas, oscilando com algumas fotos minhas no baile. Então, os pessoal começaram a seguir. Aí começou, boom, isso, bombar. no Facebook. Aí o pessoal começou a compartilhar e eu pensei... Gente, eu juro, eu nem sabia mexer no Instagram. Eu tinha 600 seguidores, eu não sabia mexer, eu tinha um aplicativo lá parado, meu foco mesmo era Facebook. Aí eu pensei, pô, por que não começar a colocar meu arroba nos vídeos, né? Então, quando eu postava algum lomotif, eu colocava lá na legenda, @giovana.dib, que sempre foi meu arroba. E aí eu comecei a ver que tava chegando seguidor, eu falei, nossa, por que não, né? Tipo assim, investir não, porque eu não entrei de cabeça na época, mas eu comecei a dar uma movimentada. Pra quem não mexia, né, já foi um começo. Aí eu comecei a postar umas fotos, comecei a postar vídeo, comecei a postar os vídeos que eu postava no Facebook, no Instagram também, então eu comecei a movimentar os dois. Só que aí chegou um nível que o meu Instagram estava muito mais bombado do que o Facebook, e aí foi quando entrou a pandemia e eu entrei de cabeça mesmo nos conteúdos, mas de forma assim, bem eu mesmo, sabe? Nada profissional, não tinha nenhuma logística, não tinha nenhuma administração, tanto quanto assessoria, não tinha assessoria na época também, então eu não tinha nem noção do quanto cobrar numa parceria, de como chegar numa parceria, de como se apresentar, não tinha noção de nada. Aí com o tempo, né, a gente foi aderindo coisas, como por exemplo, a minha irmã trabalha comigo agora, como minha assessoria, então a gente, né, tem toda essa administração, agenda, tal, as coisas foi melhorando, a gente foi profissionalizando de verdade isso. E enfim, aí foi quando eu entrei no marketing digital. Você tinha comentado comigo que você também trabalhou como telemarketing, né? Como é que foi essa fase sua aí? Então, foi meu último trabalho de carteira assinada, né? A gente ligava pra tentar negociar dívidas de anos que a pessoa tinha, seja lá qual for, da Boticário, Marisa, enfim, essas lojas, né? E aí eu fiquei um mês só lá, que foi um mês que ainda até virei funcionária do mês, bati metas, enfim. Mas aí também não me adaptei e meti a cara na internet mesmo. Foi quando eu saí de trabalhos registrados e comecei a trabalhar só pra mim, por mim mesma, na internet. Hoje aí, tá com 1 milhão e quanto seguidor? 1 milhão e 900? Tô quase batendo os 2 milhões. Aí que tem festa, né? Porra, por favor. Mas só com digital influencer, né? Somando as pub, tudo que você faz hoje. O que você ganha mensal só com esses contratos hoje? Meus contratos e parcerias, na minha vida de influencer, eu devo ganhar em torno de uns 60, 70 mil mensal. Tirando o marketing digital. O pessoal sempre te pergunta lá sobre relacionamento. Tá namorando? Tá solteira? Como é que tá? Tô solteira, mas tô off, gente. Tô muito focada nos meus trabalhos hoje em dia, assim. Tô muito mais vibe trabalhos, projetos, então tô off, tô tranquila. E a vida
de futuro, né? Que o pessoal mandou essas perguntas lá no Instagram, tá? Quer saber do seu futuro. Qual que é a sua visão de projetos novos, novas ideias? Como é que tá isso aí? Então, meu projeto, o que eu tenho agora, né, que tá aí, acabou de sair do forno, é o meu curso MBR, que eu já entro em detalhes daqui a pouco, mas eu quero focar nisso mesmo, meu projeto, meu curso. Que a visão a longo prazo é essa Isso, hoje, né? essa é a visão a longo prazo. Eu tenho alguns sonhos também que o pessoal do Instagram já sabe, já conhece, algumas conquistas que eu almejo, como por exemplo o meu carro, né, Land Rover, então o pessoal conhece assim mais ou menos alguns planos, mas eu costumo dizer que a gente tem que primeiro realizar e depois contar, né? Então tem algumas coisas que a gente acaba deixando por baixo dos panos mesmo, pra gerar aí um clima mais misterioso. Você falou